Antes de iniciarmos a novena, peço a você que se inscreva aqui em nosso canal e ative o sininho, para ser avisado todos os dias da nossa novena e também das orações. Assim você poderá acompanhar cada momento de fé e participar conosco todos os dias, fortalecendo sua caminhada espiritual e se unindo a esta grande família de fé. Divino Pai Eterno, nesta quarta-feira, a melodia da terceira semana do Advento ressoa em nossos corações, convidando-nos a uma reflexão mais profunda e a uma oração. Voltamos nossos olhares para vós, fonte inesgotável de amor e misericórdia, reconhecendo a jornada de espera e a necessidade de preparação interior que este tempo sagrado nos impõe. Nossos espíritos se unem em um clamor de gratidão pela promessa do Salvador, e em um pedido humilde de iluminação para trilharmos os caminhos da justiça e da paz. Neste período, o chamado à alegria é vibrante, mas não ignoramos as fragilidades e os desafios que permeiam a existência humana. Pedimos a vós, Pai de toda a criação, a graça de discernir a verdadeira alegria, aquela que nasce da fé e da esperança, em meio às muitas distrações e tristezas do mundo. Que a pressa e a superficialidade de nossos dias não nos ceguem para a profundidade do mistério da vossa vinda. Fortalecei nossa vontade para que resistamos às tentações do desânimo e do egoísmo, e que persistamos na construção de um mundo mais fraterno, onde vossos valores sejam a bússola de todas as nossas ações. Que possamos, Pai Eterno, abrir de modo irrestrito as portas de nossos corações, permitindo que a luz do Evangelho adentre e transforme cada recanto escuro de nossa alma. A vigilância do Advento não é apenas uma espera passiva, mas uma atitude ativa de conversão e renovação. Ajude-nos a identificar e a remover as barreiras que nos separam de vós e de nossos irmãos. Que a caridade se manifeste em gestos concretos de solidariedade, e que a justiça seja a bandeira que levantamos em defesa dos mais vulneráveis. Queremos ser, de fato, portadores da Boa Nova, refletindo vosso infinito amor em nossa maneira de viver e de nos relacionar. A simplicidade e a humildade do Natal que se aproxima devem ser um espelho para nossa própria vida. Olhamos para a manjedoura e compreendemos que a verdadeira riqueza reside na entrega e no serviço. Rogamos a vós, Pai amado, a sabedoria para desapegarmos das preocupações excessivas com o material e a capacidade de valorizar o que é eterno e espiritual. Que a busca incessante por poder e reconhecimento seja substituída pela mansidão e pelo espírito de servidão, características de vosso Filho Jesus. Ensinai-nos a imitar a obediência de Maria e a fidelidade de José, aceitando vosso plano com confiança inabalável, mesmo quando ele transcende nossa compreensão. Nesta terceira semana, a profecia de Isaías e o testemunho de João Batista ecoam em nossa consciência, chamando-nos ao arrependimento e à preparação dos caminhos do Senhor. Sentimos o peso de nossas omissões e das vezes em que falhamos em agir com amor e compaixão. Por isso, Pai de infinita misericórdia, suplicamos vosso perdão e a força para recomeçar. Que a esperança do Natal nos impulsione a reparar os erros e a reconstruir os laços quebrados em nossas famílias e comunidades. Que a paz que desejamos para o mundo comece a ser edificada dentro de nós, através da conversão sincera e da busca incessante por vossa graça. Elevamos a vós todas as intenções que carregamos no silêncio de nossos corações. Pedimos por aqueles que enfrentam a solidão, a doença e o desemprego, para que sintam o vosso abraço consolador e a provisão em suas necessidades. Rogamos pelos líderes das nações, para que sejam guiados pela justiça e pelo diálogo, e que trabalhem incansavelmente pela erradicação da pobreza e da violência. Confiamos em vossas mãos poderosas o futuro de nossa Igreja e o destino de toda a humanidade. Que o anúncio do Natal seja um momento de cessar-fogo em todas as guerras e um renascimento da fraternidade universal. Que a Virgem Mãe, em sua expectativa vigilante, seja para nós o exemplo de como devemos acolher o mistério da salvação. Que sua humildade e sua fé sejam a nossa inspiração diária. Pedimos que ela nos ensine a meditar os eventos em nosso coração,
guardando e nutrindo a palavra de Deus. E que São José, o homem do silêncio e da ação, nos motive a proteger e a cuidar de nossas famílias e do dom precioso da vida, com responsabilidade e zelo. Que saibamos, como eles, responder ao chamado divino com prontidão e coragem, superando os medos e as incertezas. Reafirmamos, Divino Pai Eterno, nosso compromisso de viver o Evangelho em sua plenitude, testemunhando a alegria da fé a todos que encontrarmos. Que a luz de Cristo, que se manifesta em Belém, brilhe em nossos olhos e em nossas atitudes, dissipando as trevas da indiferença e do desespero. Queremos ser faróis de esperança, instrumentos de reconciliação e mensageiros de paz neste mundo sedento de vós. Concedei-nos a graça de que, ao celebrarmos o nascimento do Salvador, nossos corações estejam renovados e preparados para uma vida de intimidade convosco. Que o espírito do Natal perdure em nós durante todo o ano, impulsionando-nos a uma entrega contínua. Pedimos, por fim, que derramais sobre nós vossas bênçãos e que nos conduzais com segurança e amor até o dia em que possamos contemplar vossa face gloriosa no céu. Que a terceira semana do Advento nos aprofundemos no mistério da alegria e da vigilância, e que o nosso preparo seja digno de receber o Rei que vem nos salvar. Que assim seja, para a vossa maior glória e para o bem de nossas almas. Que esta reflexão de quarta-feira nos reforce na jornada de fé e nos mantenha firmes na expectativa da vossa vinda. Amém. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus, na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias, para que vivam em paz e harmonia. Nossas casas, para que sejam iluminadas pela vossa presença. Nossas alegrias, para que sejam santificadas pelo vosso amor. Nossas preocupações, para que sejam acolhidas em vossa bondade. Nossas doenças, para que sejam remediadas com a vossa misericórdia. Nossos trabalhos, para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai Eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa Igreja. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe de vosso querido Filho, dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Aron, Aron gerou Aminada, Aminada gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Buz, cuja mãe era Raab. Buz gerou Obed, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Joatão, Joatão gerou Acais, Acais gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias. Josias gerou Jecônias e seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jecônias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúd, Abiúd gerou Eliaquim,
Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliud, Eliud gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14, de Davi até o exílio na Babilônia, 14, e do exílio na Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, que a graça e a paz de nosso Senhor estejam convosco. Hoje, a palavra de Deus que nos é proposta para meditação e oração é um trecho que, à primeira vista, pode parecer desafiador para a pregação. Trata-se do primeiro capítulo do Evangelho de São Mateus, a solene e fundamental genealogia de Jesus Cristo. Este não é apenas um registro tedioso de nomes antigos, é a coluna vertebral da nossa fé, é o mapa que traça o caminho da promessa divina até o seu cumprimento em Belém. É a prova de que Deus age na história real, com pessoas reais, muitas vezes imperfeitas, para realizar a sua obra de salvação. São Mateus, ao iniciar seu evangelho dessa maneira, tem um objetivo muito claro: demonstrar que Jesus é o Messias prometido, o herdeiro legítimo da aliança. Ele não surge do nada. Ele é a culminação de uma longa e paciente espera de Deus. Mateus organiza esta genealogia em 3 blocos de 14 gerações, de Abraão até Davi, de Davi até o exílio na Babilônia, e do exílio até o Cristo. Ao estruturar assim, Mateus proclama: Jesus é o novo, o maior, o definitivo filho de Davi. Ele é o rei que Israel aguardava. A primeira seção, de Abraão a Davi, é a era da promessa. Começa com Abraão, nosso pai na fé, aquele que confiou em Deus e saiu de sua terra para se tornar pai de uma multidão. É a história da fundação do povo eleito. É a história que mostra a fidelidade de Deus, mesmo quando o povo tropeçava. Deus escolhe um povo e, através dele, prepara a vinda do Salvador. A segunda seção, de Davi ao exílio na Babilônia, é a era da realeza e da decadência. Davi é o rei ideal, a figura mais gloriosa. No entanto, o seu reinado é seguido por uma linhagem que, muitas vezes, se afasta do Senhor, culminando no desastre do exílio. Isso nos lembra, irmãos e irmãs, que mesmo nos momentos de glória, a humanidade, se não vigiar, pode cair. O exílio é a dura consequência da infidelidade. A terceira seção, do exílio até José, o esposo de Maria, de quem nasceu Jesus, é a era da espera e da purificação. É um tempo de fragilidade política, mas de profunda esperança profética. O povo, humilhado, volta-se mais intensamente para Deus, aguardando a intervenção final. Mas o que há de mais surpreendente e revolucionário nesta lista de nomes? É a inclusão de 4 mulheres. No contexto judaico da época, uma genealogia era estritamente masculina. No entanto, Mateus insere Tamar, Raab, Ruth e a mulher de Urias, Betsabé. Por que estas 4? Tamar agiu com um estratagema ousado para garantir a linhagem, destacando-se por sua determinação na busca da descendência prometida, embora por meios não convencionais. Raab era uma cananeia, uma estrangeira, e uma prostituta que ajudou os espiões de Israel, demonstrando uma fé maior do que a de muitos no povo de Deus. Ruth era moabita, outra estrangeira, que por sua lealdade e amor se tornou a bisavó de Davi. Betsabé, citada como a mulher de Urias, evoca o pecado de Davi, que a tomou após causar a morte de seu marido. O que estas mulheres têm em comum? Elas são estrangeiras, ou estão ligadas a situações de escândalo, de quebra de costumes, de marginalidade, ou a intervenções divinas surpreendentes. E é exatamente aqui que reside a primeira e grande lição de Mateus. A graça de Deus supera os limites da raça, da moralidade humana e da lei. A história da salvação não é uma história limpa,
de santos perfeitos. É uma história de pecadores, de estrangeiros, de marginalizados, que são envolvidos pela misericórdia de Deus. Meus irmãos, ao meditar nesta lista, somos convidados a olhar para as nossas próprias vidas e para a história da nossa igreja. Vemos que Deus escreve a reto por linhas tortas. Ele não espera que sejamos perfeitos para agir. Ele nos encontra onde estamos, em nossas imperfeições, em nossas quedas, e usa até mesmo os nossos erros para tecer o seu plano de amor. O ponto final desta longa lista é um ponto de inflexão. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A forma como Mateus encerra a lista é crucial. Ele rompe com a fórmula gerou. José não gerou Jesus, ele é o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. O evangelista, fiel à verdade da fé, afirma a concepção virginal. O elo final não é carnal, é a intervenção do Espírito Santo, a ação direta de Deus na história humana. José, o justo, aceita o mistério e se torna o guardião legal da família, garantindo que Jesus seja, de fato, legalmente reconhecido como filho de Davi. Veja o que esta nos ensina. A paciência de Deus. Séculos de história foram necessários, com altos e baixos, para que a plenitude dos tempos chegasse. Deus não tem pressa. Ele é paciente e cumpre suas promessas no tempo certo. A universalidade da salvação, a inclusão de estrangeiras, Raabe e Ruth, e de mulheres envolvidas em situações controversas, Tamar e Betsabé, mostra que a porta da salvação está aberta a todos, independentemente de sua origem ou de seu passado. Deus usa quem Ele quer e como Ele quer. A humildade da encarnação. O Deus infinito entra na limitação da nossa história. Ele assume a nossa carne, a nossa herança, com todos os seus pesos e glórias, para nos redimir a partir de dentro. Que a meditação sobre esta genealogia nos encha de esperança, meus irmãos. Se Deus usou Tamar, Raabe, Ruth, e até mesmo a sombra do pecado de Davi para preparar a vinda de seu filho, Ele certamente pode usar a sua vida, a sua história, com todas as suas alegrias e cicatrizes, para manifestar a sua glória. Jesus é o ápice, o sentido de toda a história. Ele é o filho de Davi, o rei de Israel, mas também, sobretudo, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Que possamos reconhecê-lo como o centro de nossa própria história e permitir que ele reine em nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Senhor Altíssimo e Misericordioso, nós vos louvamos por tudo que criastes, e agora elevamos a vós esta súplica. Abençoai esta água, que colocamos diante de vós com fé sincera. Infundi nela a luz do vosso Espírito, para que, ao ser tocada, consumida ou aspergida, se torne sinal visível da vossa presença que renova, cura e consola. Que esta água, por vossa graça, seja alívio para os doentes, serenidade para os angustiados, escudo contra todo o mal que ronda o corpo e a alma. Que ela purifique as nossas intenções, revigore nossas forças interiores, e nos lembre de que somos chamados à vida nova, em comunhão convosco. Concedei, Senhor, que aqueles que fizerem uso desta água, com fé e confiança, encontrem nela um meio de recomeço, de perdão e de paz interior. Fazei dela um sinal de reconciliação nas famílias, de bênção nos lares, de esperança para quem vive sozinho, e de refúgio nos dias de provação. Que esta água nos recorde as promessas do batismo, e nos ajude a caminhar com o coração voltado para vós, seguros da vossa proteção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Divino Pai Eterno visite vossos lares com sua paz. Vos conceda união, harmonia e proteção. Que sua presença nunca se afaste de vós. E sua bênção permaneça em vossos dias.
A bênção do Divino Pai Eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.